Tudo bem, turma do terceiro ano? Aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início ao conteúdo do terceiro bimestre da nossa disciplina de arte. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, Prof. Rafa, por que seu rosto tá assim? E esse meu rosto todo pintado aqui tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai estudar, porque a gente vai falar sobre a arte e o corpo. Como a gente pode utilizar o nosso corpo como suporte para a arte. E se a gente for parar para pensar na história do mundo, a gente vai lembrar lá dos índios. E esses sim foram os primeiros artistas a utilizarem o corpo. Então, pessoal, para a gente falar da arte e do uso do corpo na arte, é impossível que a gente não fale sobre os índios. E os índios, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, eles utilizavam esse recurso da pintura corporal não só apenas como uma maneira de se embelezar, mas também como uma maneira de protegê-los contra as adversidades do tempo, contra o sol, contra o vento, enfim. Como eles viviam de maneira muito natural, algumas desses materiais que eles coletavam na natureza, óleos, pigmentos naturais da terra, de raízes, de frutas, eles serviam também como uma maneira de protegê-los, porque lá naquela época é lógico que não existiam protetores solares, óculos de sol, então eles tinham que utilizar elementos naturais também como uma maneira de proteger o seu corpo. Mas, além disso, as pinturas corporais, no caso dos índios, elas serviam também para demonstrar diversos aspectos daquela tribo. Então era possível que a gente conseguisse diferenciar uma tribo da outra apenas observando a pintura delas. Então uma tribo tinha uma característica específica de pintura, um padrão de imagem mais geométrico, outra tribo trabalhava com outras cores, outros padrões, e aí a gente consegue então fazer essa diferenciação. Além disso, dentro de uma tribo indígena, as pinturas também poderiam simbolizar o papel que cada pessoa, cada índio tinha naquela tribo. Então, um pajé, ele usava um determinado tipo de pintura, um cacique, outro determinado tipo de pintura, as mulheres, um tipo de pintura, os homens, outros. Enfim, existiam várias funções que essa pintura corporal ela trazia dentro de uma tribo. Aqui nesse livro da Prof, a gente consegue ver um pouquinho dos padrões que eram criados nessas tribos. Nesse caso aqui, é uma tribo do Tahiti, e a gente chama esses símbolos que eles criavam de Maori, que são símbolos simplificados, que representam tanto a natureza, elementos da natureza, como formas geométricas também. Então, cada uma dessas tatuagens, ela traz um tipo de força para aquele índio, sabe? Então, a gente consegue ver muitos tipos de representações diferentes nessas tribos. E cada um desses símbolos, ele tem um significado espiritual dentro do que ele representa, certo? Muito bem, pessoal. Então, agora que a gente já voltou um pouquinho lá na história e a gente viu que os índios, eles já utilizavam as pinturas corporais de diversas maneiras e para diversas funções dentro das tribos. A prof esqueceu de falar que também nos rituais em que os índios faziam, eles tinham pinturas que eram específicas para serem utilizadas nesses rituais, né? Muito interessante. Então, tendo em vista toda essa história que a gente já tem lá atrás com os nossos índios, a gente vai pensar agora de que maneira que isso chegou até aqui, até o momento que a gente vive lá, hoje 2020. E hoje a gente vê muitas formas. Então hoje, pessoal, a gente vê
Muitos artistas que durante toda a história se inspiraram lá nesses nossos antepassados, nos nossos índios, e trouxeram essa linguagem da arte no corpo para suas pinturas, para o seu trabalho, certo? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um artista que trabalhou especialmente com as pinturas corporais e a fotografia. Então, para quem tem a apostila, vamos abrir lá na nossa página 4. E lá na página 4 a gente vai ver um trabalho de um artista chamado Hyun Yan, e ele, um chinês, ele fez diversos trabalhos utilizando o corpo como suporte para suas pinturas. Mas, prof. Rafa, o que acontecia quando as pessoas iam tomar banho? Todo aquele trabalhão que ele teve para desenhar aquelas paisagens sumia? Não. Por isso ele utilizava o recurso da fotografia. Então, ele pinta esses corpos. O que esse artista está fazendo? Ao invés dele pintar uma tela, ao invés dele pintar um tecido, ao invés dele pintar um papel, ele está utilizando o corpo como suporte, certo? E aí, se eu utilizo o corpo como suporte, significa que esse corpo realmente não vai ficar a vida inteira com aquela imagem impressa. Mas isso não significa que o trabalho dele vai ser esquecido. Porque hoje, com o recurso da fotografia, é possível que a gente faça um registro daquela imagem, daquele trabalho, e aí a gente vai ter para sempre aquela pintura impressa no corpo da pessoa através da imagem da fotografia, certo? Então esse artista ele trabalha dessa forma. Ele desenvolve paisagens chinesas. Nós já falamos o que é uma paisagem, né? A paisagem é uma pintura, um desenho, uma imagem que representa o espaço que está à nossa volta. Então a paisagem ela pode ser urbana, ela pode ser rural, ela pode ser litorânea, ela pode ser uma paisagem celeste. Existem vários tipos de paisagens que nós já vimos, né, nos anos anteriores. E aí, esse artista, ele trabalha com paisagens chinesas que mostram montanhas, flores, a vegetação daquele espaço em que ele vive. Então ele pinta esses corpos e ele registra daí essas pinturas, certo? E lá na nossa página 4, a gente tem uma imagem de uma obra chamada Paisagem Chinesa, e é uma pintura que esse homem fez, que esse artista fez nesse homem, certo? Muito bonita. E aí ele se inspira na técnica da aquarela, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, que é uma técnica muito legal, utilizada por diversos artistas, na qual uma tinta ela é diluída em água, ela é feita uma aguada dela, e aí a gente consegue trabalhar com várias camadas, então torna a pintura muito interessante, muito delicada. E esse artista ele se inspirava nessas aquarelas para criar essas paisagens no corpo humano, certo? Então lá na página 5, na página 4, vocês vão poder visualizar um pouquinho do trabalho dele nesse corpo. Mas, pessoal, não foi só esse artista que trabalhou utilizando o corpo como suporte. Muitos outros artistas da nossa história trabalharam dessa forma, em outras linguagens. Então a gente tem Yves Klein, que é um artista que ele pinta o corpo das modelos, e aí as modelos elas encostam no seu corpo lá na parede, na pintura, e aí elas fazem uma impressão do corpo delas num tecido ou num papel, numa parede. Então é mais uma forma de utilizar o corpo como suporte para a pintura. E aí nós temos outros artistas que trabalham com performance, que também usam o corpo para expressar
aquele trabalho, aquele sentimento. A gente vai falar um pouquinho sobre performance nos outros anos. Então, gente, a gente viu lá, lembra, nas nossas aulas anteriores, sobre as estátuas vivas, e a gente viu também aquelas estátuas que pintam o corpo também para fazer o seu trabalho de estátua viva. Então também é mais uma forma de utilizar a pintura corporal, certo? Então, gente, a gente viu que existem muitas possibilidades da gente usar o nosso corpo como suporte para a arte. E assim foi feito durante muitos anos na história e continua sendo feito pelo homem. Hoje a gente vê tatuagens, que também são uma forma de expressar a arte através do corpo, né? As tatuagens, elas são temporárias, mas existem tatuagens que são permanentes, né? Assim como existem as pinturas que os nossos índios faziam, e todas essas outras que nós vimos nessa aula. E aí a proposta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte: eu quero que vocês pesquisem aí, junto com alguém que possa auxiliá-los, ou então se vocês conseguem pesquisar sozinhos, vocês vão pesquisar sozinhos, as pinturas dos nossos índios. Coloca lá, pintura dos índios brasileiros. Dá uma pesquisada de que forma esses índios trabalhavam a pintura corporal, principalmente no rosto, aqui nos ombros. E eu quero que vocês se inspirem nesses trabalhos e vocês façam uma pintura corporal lá no rosto de vocês e registrem por meio da fotografia, assim como o artista que nós conhecemos hoje fazia. Vocês vão pegar, fazer a pintura, pede ajuda de alguém aí para fazer um trabalho bem bacana, bem interessante. Tira uma foto bem legal, manda para a prof. Procura tirar a foto num lugar que não tenha nada atrás, que seja mais liso, com uma luz bacana para vocês ficarem bem bonitos na foto. Façam um desenho bem elaborado, interessante. Vocês podem usar tanto tinta para pintura. Quem não tiver tinta para pintura, pode usar, pede a maquiagem da mamãe emprestada aí, pode usar um batom, um lápis de olho. Tenta trabalhar com os materiais que vocês têm aí na casa de vocês e sejam bem criativos. Lembrando que a gente está se inspirando nas pinturas corporais feitas pelos nossos índios. E a gente já falou aqui nessa aula que eles trabalhavam com muitas linhas, formas, padrões, repetições. Então tentem fazer algo bem interessante. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Manda lá pro e-mail da professora Rafaela. Na descrição coloca o seu nome, a sua turma e atividade 1, terceiro bimestre. É muito importante, pessoal, que vocês coloquem na descrição do e-mail todos esses dados que a prof está pedindo, tá certo? Então, eu fico aguardando a atividade de vocês. Um grande beijo, a prof tá com muitas saudades. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Beijão!